Eu acho que mochilar traz um efeito humanizador, né? Você se torna mais humano quando você começa a viajar. Então você tem sempre, você tá no seu habitat natural, no seu local, no seu bairro, você mesmo tendo uma personalidade forte, você acaba reproduzindo tudo aquilo que você escuta, todos aqueles preconceitos que você cresceu com eles, que você não consegue se desapegar. Quando você começa a viajar, você começa a conhecer o ser humano de verdade. Ser mochileiro é conhecer pessoas de verdade, com defeito, com qualidade. O cara pode ser um empresário sofisticado, pode ser um garçom na Inglaterra, não importa, você nunca pergunta o que a pessoa faz. Você conhece elas num dia agradável e pessoas se tornam seus grandes amigos, você mantém contatos com elas para sempre, se você quiser. On the second night, he was taking me out to different clubs, like himself. Like, he didn't tell me, Mike, you should go here. He said, Mike, I will take you here. I never met this guy before, and we start to talk a little bit about music, and then we talk more about philosophy, and then we talk about life and relationships and everything. O Carlos é sensacional, ele tem uma espiritualidade, uma forma de tratar as pessoas que eu considero de um valor. And for a person who's maybe more of a new traveler, like having that connection to someone local who is excited about the city, like, you know, a person who lives here. I think all the staff like being in Rio. Conheci o Carlão num dia muito aleatório, no dia que o funcionário dele pediu pra sair, eu liguei pra ele falando que tinha vaga. Aí ele falou que foi o destino, aí a gente conversou e vem trabalhar aqui. Foi a melhor decisão, assim. Foi um por acaso, a melhor decisão que eu tomei. I always recommend this hostel to any of my friends who are coming to Rio. I say you should stay in Samba Green Hostel. I always say this. And they ask me why, and I say, well, you know, the place is nice and they have, you know, good space, whatever, but really the reason why people should come here is for the people. Eu tinha ficado num hostel em Santiago, que eu fiz um grande amigo de São Paulo, o Pedrão. Um dos melhores amigos do Pedrão, de São Paulo, era o Décio, que falava pra ele o tempo inteiro que queria abrir um albergue. E eu aqui falando pra ele o tempo inteiro que queria abrir um albergue. Ele juntou, nós dois, né, ficamos amigos, eu e o Décio. Aí o Décio, um foco mais profissional, pô, vamos contratar um plano de negócios, vamos buscar um plano de negócio pra ver se essa ideia é viável ou não. Botou uma molecada lá para pesquisar, né, fazer um projeto bem legal mesmo. Depois de 6 meses no projeto, deu como super viável. A gente começou a buscar casa para alugar. Quando a gente viu, a gente já estava entrando na reforma. O Pedrão, que era o nosso amigo em comum, também é arquiteto. Então ele ajudou a gente a contratar uma obra de empreitada legal para adaptar a casa, que era só uma casa, era só um centro cultural. A gente precisava adaptar a um bom hostel, né? Eu já estava mergulhado, já estava com a casa contratada, eu tive que sair do meu emprego, porque não tinha como conciliar, eu estava levando o meu trabalho de consultoria tributária
até 10 horas da noite, 11 horas da noite, todo dia, mais as obras do hostel e sabendo que eu ia abrir daqui uns 15 dias. Então eu larguei tudo para me dedicar integralmente ao hostel e o meu sócio continuou em São Paulo lá, que trabalhava numa empresa lá também, mas não largou. Então o Samba Green, o Green veio da ideia de sustentabilidade, a gente coleta água de chuva para usar em sanitário. Na casa, os meninos fizeram um projeto super legal, bem vivo, bem colorido, é uma casa colonial que também já ajuda. Eu me filmando aqui, pô. É o que tem o coração? É, legal. Trabalho aqui, faço um bico aqui, faço outro biquinho para aparecer e vou fazendo. Porque antes disso aqui virar um rosto, eu já fazia um biscate aqui nessa casa, né? Já fazia um biscate aqui. Aí a dona alugou pro Carlos, eu passei a conhecer o Carlos, ela passou a minha referência para ele, eu continuei fazendo os biscates para ele aqui. Nesse tempo a menina saiu, ele foi me contratou para vir para cá. Antes ele já queria me trazer para cá, mas eu já estava trabalhando. Eu já estava no meu trabalho. Aí depois eu saí, me mandaram embora do outro. Eu aproveitei porque eu vou para cá. Eu saí 2 horas, aí ficava a noite toda aí na bagunça, aí eu não sei de nada. Até a bagunça. Eu só via para a bagunça que eles fazem. Olha isso, mano. Primero que nada, yo siempre estaba del lado del cliente en un hostel, era el huésped, el hosped, y entonces también siempre tuve la curiosidad de estar del lado del que espera el cliente al huésped, o sea, de trabajar en un hostel. Siempre fue hoy te lo podría decir, uno de mis sueños, trabajar en un hostel, y bueno, es una experiencia que ya puedo decir que la taché, que la hice. Creo que trabajar en un hostel te da mucha alegría. Creo que es una realidad, es muy distinta a la realidad funcional, digamos, la realidad de todos los días o la realidad que todo el mundo vive. Por esta cuestión de que todo el mundo está de paseos, tiene muy buena onda, quiere curtir, quiere disfrutar. One thing in my life, I'm very healthy guy. I don't drink, I don't, do any of this. But last year I was here, I was with a friend, and Carlos, he's a very friendly guy. And he's like, oh, Mike, you have to try caipirinha, you have to try this. I'm like, I don't know, man, I don't drink. And he's like, one caipirinha, sin problema. I'm like, come on, no problem. I'm like, okay, fine. So I tried caipirinha. It's pretty good, I like that. And so this night begins with this, and then we go to this club where they have pagode, which I love. El Adoro Pagode for me, is the best to see. And, drinking a little more, feeling kind of good. Next thing I know, I have pandeiro in my hand. I'm playing with the group, all the guys, like the professional musicians. I tapped a guy on the shoulder, I asked, could I play this? And so now, I'm playing pandeiro, I'm dancing samba. There's a film of this, me, big smile on my face. He's Alberto, just feeling amazing. Only time in my life I've ever been drunk. Now it's raining above the... Oh my god. Caiu água na churrasqueira não, né? Você faz 2 litros de caipirinha, você vai dominar o mundo ali. O mundo é seu e as pessoas vão quebrar aquele gelo. E isso nós brasileiros tiramos de letra, né? A gente
perto de todo mundo, nós somos os que mais conseguimos chegar perto das pessoas. Então, se existem pessoas tímidas, a gente vai lá, fica perturbando aquela pessoa até ela se soltar e interagir com todo mundo, né? Então você conseguir oferecer um padrão de rosto europeu, mas com uma brasilidade no relacionamento humano, aí o céu é o limite, é o que eu acredito. Eu sou um mochileiro, meu sócio também era um mochileiro. E como é que o mochileiro gostaria de estar hospedado num hostel? O que é mais importante? Ter uma pool dance na recepção ou ter um proprietário que chega, olha você nos olhos e pergunta: o que você quer da minha cidade? Você quer fazer Cristo, Pão de Açúcar, Praia de Copacabana e ir embora? Ou você quer conhecer o Rio de Janeiro de verdade? Jogar futebol com a galera local, conhecer os paraísos como o Grumari? Então, o que você quer da gente? Vai ser brasileiro que tá vindo pro Rock in Rio. E aí, durante a tarde, vamos estar no Rock in Rio. Originalmente de Niterói, né, que é quase Rio de Janeiro. Na verdade, em Niterói, a gente acaba vindo muito pro Rio, porque é uma cidade muito pequenininha, provinciana, nada dura lá, e todo mundo acaba atravessando a ponte para se divertir. Então, eu fui começando a conhecer o Rio, estudei todo o meu ensino médio aqui no Rio, aqui em Botafogo mesmo, aqui em BH, depois eu fui 5 anos de direito na UERJ, e aí já no último ano eu já mudei pro Rio, saí de casa, fui morar aqui. Adoro o Rio, acho que assim, eu já era apaixonada por ser de Niterói. Quando você vem morar no Rio mesmo, desse lado, você pode vir mais, ir mais à praia, conhecer mais os lugares, você já se apaixona. Só que aí você se apaixona pela coisa que o carioca faz normal. Quando você trabalha no hostel, você começa a conhecer aquilo que... Por que as pessoas vêm pra cá? Eu passei a vir muito mais a praia de Copacabana, que era uma praia que eu não frequentava. Eu não frequentava o Leme, nunca tinha ido ao Leme. Eu tinha ido ver o Forte uma vez no colégio. E aí você passa, sei lá, a apreciar mais Moita da Urca, Santa Teresa. Ai, Something about being here in Brazil, I always feel like sort of anything is possible. And even the idea that I can just have this wonderful night, that's something I've never done before, it's sort of something different and special, was very fun for me, and I like that. And I always tease Carlos, he's a bad influence. But I don't mind because it was very fun. Well, in America we have an expression, I don't know if they have here, is my home away from home. So for me, Rio is my second home. You know, I live in Philadelphia, Estados Unidos, this is my home. But when I come to Rio, I feel like I belong here. I sometimes feel like maybe I was born in the wrong country, like I was supposed to be born in Brazil. And I come to study music and learn more about the culture, and for me it's very important, because I'm a teacher of samba there in my country. I think it's very important that I really understand the music and the culture very well, because I'm going to teach someone else's music. You know, this is not my music. Samba is not mine. Samba belongs to Brazilians. And so I discovered samba when I was in college and university when I was 19, and just fell in love with it. I saw the samba. I said, this is what I should be doing. I'm a very happy person because I do exactly what I love. You know, and I'm able to, make money doing this, but more importantly,
I'm able to be happy and really enjoy my life. So. Direito, eu comecei a achar direito meio chato, assim, aquela rotina, dia a dia, trabalhar vestido, arrumadinho, falar daquele jeito escroto, enfim. Falei, pô, preciso de uma parada diferente, eu gosto da aula, falei, vou fazer um mestrado. E vou fazer só que mestrado, vou fazer um mestrado fora pra dar uma diferencial, né? Porque a academia eu também acho meio mais do mesmo, né? Porque era uma aventura, que era uma parada diferente. Só que, pô, fazer um mestrado em inglês, por mais que você tenha estudado 10 anos, fluência não pega, né? Você vai fazer o curso, você vai ter a fluência. Preciso melhorar isso antes de viajar. Falei, bom, eu posso passar 6 meses antes de viajar, trabalhando no escritório, com a mesma coisa, uma parada que eu já sei que eu não gosto. Ou tinha uma amiga que tinha trabalhado em roça, já falava que era maravilhoso, vou trabalhar no roça. Pra fazer a reserva, você vai Eu entrei no Hostel World, que é o site, né, mais conhecido de hostel. Botei uma lista nos ratings de cima pra baixo, do melhor pro pior. Fui ligando de cima pra baixo pra ver todos os melhores. Aqui tinha 300 reviews e uma nota muito boa. E a nota do staff era boa. Todos os comentários do hostel eram sempre: o staff é maravilhoso, quero trabalhar aí. O Carlos falou: não manda currículo não, nem adianta mandar currículo porque eu não leio essa merda. Sou advogado, né? Então minha historinha ela é parecida com a de muita gente, né? Fazer estágio, né? 5 anos de direito, sair de casa às 7 horas da manhã, estágio à tarde, cursinho para concurso público à noite. Aí morei 1 ano em Londres para estudar inglês, para viajar, né? Para dar aquele relax durante 1 ano. E fiquei meio sem ter onde morar durante um tempo, tive que morar no albergue. Isso bateu aquela paixão, né, cara? Como assim você tá trabalhando num lugar e você conhece gente do mundo inteiro? Você tá morando num lugar com a gente do mundo inteiro? Aí eu voltei pro Rio e já falei, precisa abrir um albergue, tem que abrir um albergue, mas com 24 anos de idade, ninguém te leva muito a sério, né, pra abrir um hostel, tendo toda uma carreira no direito, né? When I saw sort of the joy that learning and playing Brazilian music brings to people, I knew that I wanted to sort of share that with, especially an American community where people are not so familiar with samba. In 2005, I created Meninos da Philadelphia, which is our own escola de samba school in Philadelphia, and I began to teach people how to play these instruments. Normally people who never played music before, learning to play surdo, caixa, repique, tamborim, all of these sort of rhythms that I'm learning here, I began to teach there. But then 3 years after I created this group, I had been coming here and I'd been studying with the various blocos here, Monobloco, Bagala Fumenga, Bloco do Vigario, like these really interesting, exciting groups that I love the music. And I decided I wanted to create my own bloco. And so I went back to Philadelphia and I took the best drummers from the samba school, 12 drummers, and I found bass and guitar and horns and singers, and I created my professional band. All right, everybody, I want to wish you all a happy Mardi Gras and a happy Carnival. So good here to dance away in that season. Let me hear you make some noise for Philip Loco. So I'm very proud of that work, and for me it's sort of, I get so much joy and inspiration from Brazilian music, and by having my band and having the samba school, I'm able to sort of share that and encourage that up there in Philadelphia as well, and so it's been a good success. Did you get my scarf? Oh yeah, I have it. They don't stare at me like, oh, well, this guy's doing music. You know what I mean?
Vocês vão no jogo também? Vamos ficar pagando. Vamos pro barzinho ver o jogo. É porque, tipo, eu torço pro Flamengo, mas eu não vou no jogo. Então a gente senta num bar, bebe e vê, né? Tamo mal? Hoje em dia a gente manda os gringos, entendeu? Pra se dar merda. E bom que tá filmado, né? Acabei de beber bem na hora que você falou. Vou fazer um mestrado, Direito e Economia. Assim, a matéria em si é o que menos me importa. Primeiro é estudar, que eu gosto. E eu vou fazer em 3 cidades diferentes. A ideia é justamente conhecer um pouquinho da cultura de cada lugar. E o legal de vir trabalhar aqui é que eu acabei conhecendo muita gente dos lugares que eu vou viajar. Conheci muita gente que vai já oferecer casa por lá. A menina no carnaval. Até hoje eu mantenho contato com ela, porque eu acho muito importante. Eu falo, olha, ela é da Suécia, ela é maravilhosa. Você vai passar uma semana no verão na minha casa, não quero saber. Soy periodista y vine a trabajar para la Copa del Mundo. Viví 8 meses hasta la Copa del Mundo. Me apasioné por esta ciudad, Río de Janeiro. Yo digo que uno puede saber a dónde quiere ir, puede tener ese horizonte, ese objetivo claro, pero después uno no sabe cuál es el camino que realmente va a transitar. Increíblemente viajé mucho, pero nunca tuve curiosidad por Río de Janeiro, nunca tuve. Y antes de venir para acá, viví en Barcelona con mi exnovia. Yo me dejo y bueno, sabía que el mundial era aquí, en Brasil, y dije, bueno, es una oportunidad ideal para vivir un mundial y bueno, para conocer Río de Janeiro. Y creo que Río de Janeiro, cuando tú vienes, es una ciudad que te atrapa. Entonces, hay como una cuestión de causalidad por el lado de que yo quise venir aquí, pero también hay una cuestión muy azarosa que bueno, estoy aquí y en realidad no sé por qué. A filosofia de vida de um mochileiro abrir um albergue deve ser parecida com dos artistas, né? Você fala, a pessoa te manda estudar para concurso público, manda fazer faculdade de medicina, manda estudar engenharia, aí você fala, não, eu quero ser músico, eu quero abrir um albergue, aí todo mundo vem contra, né? Foi muito difícil até aqui, mas o lado bom é você tá lá, estressadão, vem da consultoria tributária, onde o estrangeiro aprende que tem que pagar imposto de renda no país, você explica, o cara quer te matar. Aí, de repente, agora você recebe o estrangeiro com um sorrisão de ponta a ponta, falando que o sonho dele era estar no Rio de Janeiro. Aí você tá exausto, cansado, não dormiu, aí me aparece um cara desse falando que o sonho dele era estar ali no que você está proporcionando para ele. Aí não tem nada, não tem cansaço que te desanime perante o sorriso das pessoas. People I meet who are staying here are always very happy to be in Rio. And they, you know, people you just met yesterday might invite you to go to some show, and you end up going and hanging out on the beach with people you just met. I believe people want to be connected to each other just in life. I think that's important. Connection is important. And I think too often in life we become very sort of insular and focused on just what we're doing, and we forget to kind of open ourselves to connecting with other people. And a place like Samba Green really encourages this connection and to like keep yourself open to meeting new people and doing new things. And I have friends now that I never would have met if I hadn't come and stayed here. So I came here. I just wanted somewhere to stay, you know, that was easy. For me, I don't need a hotel, I don't need anything fancy. Like, I'm really here to explore the city and to see my friends, not sit in my room. So a hostel is perfect for me. And all the people here at the hostel are wonderful. And so now every year I come back and this is where I stay. Just because it's a great place to be. I really like it.
Vivir en un hostel también es una experiencia muy loca. Es muy loca porque, por lo que te decía, no es la realidad de todos y la de todos los días, sino que es verdad, uno tiene horario aquí, pero también uno siempre como que está siempre estimulado. Y siempre encontrás gente que te dice vamos a salir esto. Duas meninas californianas que tem cara de japonesas e elas, para elas terem ficado 4 dias com a gente, elas ficaram 4 semanas. Assim, e elas não queriam ir embora, elas ficaram a viagem da América do Sul delas quase toda no Brasil. Tiveram correndo agora com a Bolívia, com todo o resto. E nenhum lugar foi tão bom quanto o Rio de Janeiro para elas. E é legal isso. Y en un hostel es todo más abierto, hay espacios más comunes, la cocina, la recepción. Es mucho más rico, uno escucha historias increíbles en un hostel. Você sai daquele que é materialista, que a sua comunidade, a sociedade em si te impõe, você tem que ter um bom carro, tem que ter um bom apartamento, e você começa a se questionar, isso é importante? E se eu tiver 1 milhão de amigos em todos os cantos do mundo e não tiver um carro? Conhecer com mais profundidade o ser humano, sem importar a fantasia dele, né? Sem importar a religião, cultura, pensamento político, nada disso importa. O que importa é o ser humano e aquele lugar que você está conhecendo. Tal vez el que quiera confort, un hotel. El que quiera, bueno, sorprenderse un poco más, un hostel.